Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 5 de agosto de 2026. Hoje, quarta-feira, né? E nesse horário das 19h20, nós estudamos essa obra de Cláudio Fajardo, O Sermão do Monte, né, do nosso irmão Cláudio Fajardo. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 11, que fala sobre o jejum. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Sim. Então, vamos aqui, estamos mais uma vez reunidos na casa de Francisco para mais um estudo. Só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade, que estejamos atentos e possamos aproveitar mais essa oportunidade de estudo, de reflexão e de conhecimento que essa obra nos traz. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Sobre o jejum. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, né? Mateus 6, versículos de 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Rose, está muito baixo. Está muito baixo. Muito baixo? Chegar mais para perto. Eu vou ter que chegar mais para perto aqui. Abaixo. Pelo menos eu estou achando, não sei se as outras pessoas. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Melhorou o som? Para mim, não sei se é o meu computador, não sei. Os outros estão me ouvindo As bem? outras pessoas, digam aí se também estão sentindo. Tá baixo Também, a Márcia, eu tua estou voz. achando baixo, sim. Não sei do que se trata, porque o microfone aqui está aberto. Deixa eu tentar. Agora melhorou, Rose. Melhorou agora? Para mim está normal. Melhorou agora o som? Vê se está melhor agora. Tá bem melhor. Deixa eu mexer aqui na câmera. Então tá, vamos lá. E quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E aí ele começa, e quando jejuardes? Jejuar é praticar o jejum. Jejum significa abstinência, abstenção total ou parcial de alimentação em determinados dias, por penitência ou prescrição religiosa ou médica. Segundo os judeus, as três virtudes mais nobres eram a esmola, que nós já falamos sobre isso, né? Que é a tua obra, a obra própria do justo, que é a prática da caridade, a oração e o jejum. Este é o motivo pelo qual Jesus refere-se a essas três atitudes neste trecho do Iluminado Sermão, buscando dar-nos o real entendimento em como vivenciar estas práticas, né? Então, até falamos isso numa outra aula, que da aula do Jesus, o médico das almas, né? Que para os judeus, três virtudes mais nobres era esmola, mas a esmola é a tua boa obra, aquilo que você pode fazer para ajudar. A oração e o jejum.
Buscando o sentido figurado deste termo, podemos entender jejum como abstinência de qualquer coisa. Jesus veio até nós para indicar-nos o caminho mais seguro, caminho este definido pelo próprio Mestre como porta estreita. Então, jejum é abstinência de qualquer coisa. Então, não é só da alimentação. Não é só da alimentação. É também de certas práticas de comportamento que nós temos. Então, Jesus, é isso, a abstinência de qualquer coisa. No livro O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg, vai fazer um comentário de como os judeus se comportavam frente a esse tipo de coisa de jejum. Ele diz assim: quando o jejum se caracteriza como práticas frequentes entre os israelitas, os hipócritas procuravam desfigurar suas aparências, maquiando suas fisionomias com a colocação de cinzas. Olha só que interessante. Sobre suas cabeças, que esparramavam pelo rosto e pela barba, disfarçando sua identidade, procurando simular semblante sombrio e triste. Então, eles tinham essa prática, durante o jejum, aqueles doutores da lei, de jogar cinzas sobre a cabeça, para mostrar, e pelo rosto, pela barba, procurando mostrar um semblante sombrio e triste, né? Porque a cinza, se a gente parar para pensar no significado da cinza, a cinza lembra o quê? A morte, a destruição, a tristeza, não é? Hoje nós não vimos, hoje, aquele incêndio devastador, aquela fábrica em São Paulo. Então, quando um fogo passa, né? Fica tudo aquela cinza espalhada, não dá aquele ambiente de tristeza, ver cinzas, né? Então, eles se cobriam de cinzas. Comenta-se que, pela desesperada tentativa de serem reconhecidos como bons religiosos, acabavam quase irreconhecíveis. Na realidade, queriam demonstrar publicamente que eram praticantes piedosos das obrigações religiosas e ser admirados pelos outros, sendo também reconhecidos como modelos de virtude. Eles que tinham essa ambição, né? Esses que agiam eram, na verdade, o símbolo de lobo vestido de pele de cordeira. Então, eles tomavam essas atitudes, se cobrir de cinzas, ficarem irreconhecíveis, mostrando uma tristeza aparente, e se mostrarem piedosos diante do povo. Mas, na realidade, era tudo falsidade. Jesus não está, portanto, né, quando ele diz assim, e quando jejuardes, ele diz, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque vos figura o rosto. Como é que eles desfiguravam o rosto? Se cobrindo de cinzas. Ao se cobrirem de cinzas, cabelo, rosto, barba, eles ficavam o quê? Irreconhecíveis. Entendeu? Então Jesus dizia que ele dizia, e quando Jesus, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Então a cinza tinha essa ideia de desfigurar você, né? Você ficava todo coberto, ninguém podia reconhecê-lo. Instrui seus seguidores que jejuam. Jesus está, portanto, criticando aquele que utiliza o jejum com sinceridade, com o intuito de purificação, como entendido. Instrui seus seguidores que jejuem de maneira tal que não chamem a atenção sobre si mesmo. O que está sob análise é a questão de se tirar proveito de uma prática para procurar aparecer entre os demais, porém sem qualquer sentimento. O mestre chama essas pessoas de hipócritas, pois não fazem a prática com sinceridade, alegria e espontaneidade, mas tão somente em forma disfarçada. Jesus não deixou, por menos,
caracterizando todos que agem com simulação de sentimentos que não possuem, como os hipócritas, dizendo: sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Isso está em Mateus capítulo 23, 27. Então, quando Jesus diz: enquanto jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam, em verdade vos digo, já receberam seu galardão. Então, ele não está criticando o jejum, ele está criticando aqueles que adulteram, vamos dizer assim, essa prática, né, que fingem que estão tristes, que fingem que estão fazendo um jejum com sinceridade, estão se abstendo das coisas com sinceridade, visando a purificação. Né? Ele está criticando esses, os hipócritas. Ô, Rose, e como hoje isso ainda existe, né? Tem muito. Como é que pode, né? Tu vê aí em alguns segmentos que a coisa ainda é dessa maneira, assim. Agora o som acabou. Deixa eu ver aqui se desligou aqui no meu. Agora voltou. Teve Opa, um momento que. para, Agora acabou. acabou o som, mas Vai e volta. não, Algum contato aí, alguma coisa que você encosta. o som. Agora tá. Vai falando que acho que voltou. Não vou nem postar aqui. É como se. São aquelas pessoas, né, que querem atrair a atenção das pessoas. No caso, né, daquele religioso. Então, ele mostra uma aparência, ele mostra uma coisa que, na verdade, ele não é. Por isso que o José Lázaro Bandel que diz assim, caracterizando todos que agem por simulação de sentimentos que não possuem, como os hipócritas, são os sepulcros caiados. Né? E ele também, nesse texto, ele citou que são pessoas que querem mostrar virtude. Possuem, que não possuem. Né? Então a gente vê que o tempo passou, mas a coisa continua muito, né, como parecida com o que era antes. Você vê que nesse ponto a humanidade é fogo. Aí voltando aos livros Sermão do Monte. Portanto, porque eu parei aqui, ó, buscando o sentido figurado deste termo, podemos entender o jejum como abstinência de qualquer coisa. Jesus veio até nós para indicar-nos o caminho mais seguro a Deus. Caminho este, definido pelo próprio mestre, porta estreita. Então, a porta estreita é o caminho mais seguro a Deus. Portanto, jejuar com Jesus é abster-se da prática do mal em qualquer de suas nuances. Porque a prática do mal tem várias nuances, né? A mínima atitude em desacordo com as leis do Criador. É ter vigilância com relação às imperfeições e tendências negativas. É renunciar ao desnecessário à evolução do espírito. Então, é isso que é o jejum, né? É renunciar ao desnecessário à evolução do espírito. Então, tudo que puder atrapalhar a nossa evolução, nós precisamos o quê? Fazer jejum, nos abster disso. Então, essa é a ideia. Observa, a gente tem que observar o que eu faço e que é um obstáculo, é uma pedra de tropeço para mim, na minha caminhada.
Para identificar, eu tenho que procurar o quê? Me abster disso, fazer o jejum. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ele quer dizer. Pode ser nossa pedra de tropeço. Jesus não fala isso para aquele, quando um espírito mau vem tentá-lo, ele não diz, não queira ser minha pedra de tropeço para mim, mais ou menos assim. E aí chama a atenção de Pedro, foi Pedro que deixou o espírito falar através dele. Então, tudo aquilo que possa ser um obstáculo para a nossa evolução, a gente tem que cortar, fazer o jejum. Então, não é só apenas deixar de comer alguma coisa. Aí ele vai dizer aqui, assim temos, através do ensinamento cristão, as três virtudes. Ensinamento de Jesus, né? Jejum, vigilância e renúncia. Toda vez que você está vigiando e renunciando a algumas coisas, você está fazendo jejum. Oração, autoconhecimento, conexão com o Criador, é o DDD, descarga direta para Deus. Esmola, é a prática do bem, a caridade. Todo ato, né, bom, toda vez que você coloca o amor em ação, você está oferecendo uma esmola, como era visto naquela época. A vivência evangélica está assentada na compreensão e na prática dessas três virtudes: jejum, oração e esmola. Quer dizer, vigilância, renúncia, autoconhecimento, conexão com o Criador, prática do bem e caridade. Tão bem ensinados pelo bem Rabi da Galileia. Aí depois ele vai dizer, não vos mostreis contristados, quer dizer, tristes, como os hipócritas, né? Mais uma vez nos chama a atenção, Jesus nos chama a atenção, para o perigo da atitude falsa, conforme expressa o termo hipócrita. No plural, porque são muitos. Então ele usa a palavra hipócritas, porque são muitos. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como o Alberto mesmo falou, nós temos muito ainda, não é? Muito ainda. Então a gente vê como no mundo em que nós vivemos, quantas pessoas ainda são aquelas que estão violando as leis do Senhor. E o que mais a gente percebe, né? Homens que se dizem religiosos, que tentam instrumentalizar pessoas, colocando, né? Eu estava fazendo um estudo aqui, acho que é do livro dos Bastidores da Obsessão, e tem um momento lá que aquele ser das trevas, doutor Teofratos, na verdade é o assistente, que dizem, né? Não tem aquela piada que diz que às vezes o assistente é pior do que o diabo, o próprio diabo. O assistente é pior do que o próprio diabo. Então, o assistente vai fazer um discurso lá, a gente vai estudar isso na sexta-feira, e tem uma hora que ele usa o ensinamento do Evangelho. Ele cita toda uma passagem do Evangelho. E aí a gente percebe, querendo justificar a atitude deles, que é uma atitude covarde, uma atitude errada, totalmente errada, com uma passagem do Evangelho. Entendeu? Então, tudo que eles fazem, e depois eles dizem o quê? O que nós fazemos é correto, está justificado. Aí ele cita a passagem do Evangelho, querendo desvirtuar o sentido de justiça, que essa passagem do Evangelho fala sobre justiça. Então, ele tenta desvirtuar o sentido de justiça para mostrar que a justiça deles é a justiça legal, com uma passagem do Evangelho. Entendeu? E a gente, hoje, o que a gente encontra? Não é isso?
Isso. É isso. Falando, usando os ensinos de Jesus para justificar os atos errados deles. E aí por isso que nós somos convidados a estudar o Evangelho, para poder chegar para ele e dizer assim: ô cidadão, não foi desse sentido que Jesus falou e ensinou. Não é? Você está pegando a palavra dele para justificar o teu mal feito. Mas não foi nesse sentido. Então, era assim que fazia, é assim que fazem os desencarnados, assim que fazem os encarnados. Muitas vezes se utilizam do sagrado para justificar o seu mal feito. Quanto a gente vê, Nossa Senhora, né? E aí ele continua aqui. Contristado é sinônimo de triste. O trabalho na seara do Senhor é caracterizado pela alegria. Alegria. Ele se cobriu de cinzas, como diz aqui José Lázaro Bebeck, ele diz aqui, que eles procuraram desfigurar suas aparências, maquiando suas fisionomias com a colocação de cinzas sobre suas cabeças, que esparramavam pelo rosto, pela mão, disfarçando sua identidade, procurando semblante sombrio, triste. Aí Jesus diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, tristes, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Por que que Jesus diz para a gente, quando jejuar, não se mostrar triste, como os sacerdotes do passado faziam? Se mostravam tristes, contristados, né? Demonstrando um sentimento que não tinham. E ele chama isso de hipocrisia, porque aqui ele diz o seguinte: o trabalho na seara do Senhor é caracterizado pela alegria. Então, quando nós temos que nos abster, como ele falou aqui, né, de qualquer coisa, ele falou, podemos entender jejum como abstinência de qualquer coisa. Por quê? Porque nós devemos o quê? Renunciar que se torna um obstáculo à nossa evolução. Então, quando eu vou renunciar a alguma coisa que se torna um obstáculo à minha evolução, eu tenho que mostrar o quê? Alegria, porque é sinal que eu estou crescendo. Entendeu? É sinal que eu estou crescendo. Então, se eu estou fazendo, aí ele diz aqui, jejum, vigilância e renúncia. Se eu preciso me abster de qualquer coisa que está em desacordo com as leis divinas, renunciar ao desnecessário à evolução do espírito, eu tenho que me sentir alegre, porque eu já cheguei a essa capacidade de discernimento. Isso não me serve. Isso atrapalha a minha evolução. Eu preciso abrir mão disso. E eu tenho que fazer isso com alegria. Porque eu estou o quê? Subindo mais um degrauzinho. E isso para nós tem que ser um sentimento de. A gente tem que ter um sentimento de júbilo. Graças a Deus me livrei disso. Por exemplo, você tem um exemplo aqui, né, alguém aqui alguma vez já fumou, teve a prática do fumo? A pessoa consegue parar de fumar e ela
consegue mesmo e deixa e não fuma mais. Toda vez que ela fala, né, graças a Deus eu parei de fumar. Graças a Deus eu deixei esse vício maldito. Eu escuto muito isso. A pessoa não fala assim, ai meu Deus, que tristeza, eu parei de fumar. Ai, eu queria tanto voltar a fumar. Não, ela diz o quê? Graças a Deus eu larguei o fumo. Ai, meu Deus, eu fumei tanto, graças a Deus eu estou livre disso. Ela fala com alegria, porque ela deixou para trás alguma coisa que a prejudicava. Alguém já viu alguém falar com tristeza que deixou algo que ela percebeu, reconheceu que a prejudicava? Eu nunca vi. Quando a pessoa tem consciência que aquilo prejudica, que aquilo fazia mal à saúde dela e que ela conseguiu vencer aquilo, ela fala sempre com satisfação. E aí, aquele detalhe, ele fica tentando atrás do outro. Ah, para, você tá... Não é assim, o cara que para de fumar, ele fica atrás do outro. Então, ela fala com alegria. Então, isso aqui, o trabalho na Serra do Senhor é caracterizado por alegria. Não é concebível ao cristão renunciar sem contentamento. Se eu estou renunciando a alguma coisa, é porque aquilo não é bom para mim. Então, eu tenho que estar contente. Orar sem entendimento. Agir por imposição. O comportamento daquele que se diz discípulo do excelso mestre é primado pela espontaneidade, pela liberdade, pelo prazer de servir. Então, Jesus diz: tu encher a cara de cinza e pesar de triste, quando na realidade você tem que estar alegre, né? Estar alegre. Por isso que o José Lázaro Bobé disse assim: Jesus não deixou por menos, caracterizando todos que agem com simulação de sentimentos que não possuem com os hipócritas. Então, se você está servindo na seara do Senhor, se você está buscando se melhorar, se você está fazendo renúncias, se você tem prazer em servir, por que ficar contristados, entristecidos? Não? Você tem que demonstrar alegria. É assim como ele disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não é assim que é dito? Então, meus discípulos serão reconhecidos por serem alegres, porque demonstram alegria. Depois ele diz: entretanto, se apesar de todo esforço, da boa vontade, muitas vezes ainda agimos pautados pela obrigação, não nos inquietemos, pois assim se processa a evolução. É aquela coisa, no início, você vai porque é obrigado. Primeiro justiça, depois tá bom. Aí eu lembro do André Luiz, quando ele começou a trabalhar em nosso lar, foi pelo interesse, não é? De ganhar bônus hora. Quando ele estava lá no hospital limpando, meio contrariado, porque ele era doutor, mas mandaram ele limpar o chão. Mandaram ele limpar o chão. Trabalhando a humildade, né? Mas aí ele já trabalhava, né? Aí alguém disse para ele: ah, mas se você trabalhar, você ganha bônus hora. Ele, como é que é? Bom, e o que eu faço com esse bônus hora? Ah, você pode depois pedir para avisar a família. Ele ficou interessado. Então, no início, ele começou a fazer por obrigação e por interesse no bônus hora. Mas depois, aquilo se tornou para ele uma coisa natural. Ele incorporou aquilo. Apesar de lá no final ele usar o bônus hora, mas com o tempo ele foi o que incorporando aquilo.
aquele prazer do servir. Então, ele fala aqui, no início, a gente pode até fazer por obrigação. Ai, meu Deus, eu preciso renunciar a isso, que isso me faz mal. Sabe, aquela coisa. Mas depois a gente vai se acostumando e vai fazendo por prazer. Entendeu? A gente vai fazendo por prazer. Muita gente fala, para, não sei o quê, então faz lá, aquela coisa toda. Mas você diz assim, mas se eu quero, eu gosto, eu sinto falta, eu necessito, eu preciso disso. Né? É assim, e a gente vai com alegria, chova, faça sol, está cansado, não está cansado. A gente vai e a gente faz. E na hora que a gente está fazendo, a gente não lembra do cansaço, né? O cansaço desaparece, o mal-estar desaparece, você não lembra nem dos problemas que você tem. Por quê? Porque você tem prazer do que está fazendo. Então, quer dizer aqui, foi ele mesmo o sábio maior entre todos os sábios, quem asseverou. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 12. Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Elias é o João Batista, né? Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Então, Elias virá primeiro para abrir o caminho para Jesus, que virá trazer os ensinamentos. Por que desfigura o rosto? Rosto é a face, a fisionomia. É a parte da cabeça em que expressamos o que estamos sentindo. Desfigura o rosto, denota uma ação falsa a mostrar sofrimento. Então, eles se cobriam de cinza para demonstrar o sofrimento que, na verdade, eles não tinham, eles não sentiam. Era comum entre os judeus, quando praticavam o jejum, lançarem mão de rituais, valorizando as atitudes externas, como vestir-se de saco, um tecido grosseiro de cor escura, jogar cinza sobre a cabeça, como nós já vimos, imprimindo ao rosto um ar de tristeza. Jesus a isso também condenou, mostrando-nos que o amor e o sofrimento não combinam, não tem nada. Este chamamento atinge hoje a todos nós, os espíritas, trabalhadores da última hora. Mostra-nos que devemos valorizar menos o sentimento de pagar débitos passados, buscando movimentar-nos pelo caminho forte do amor. Porque muita gente, né, fala, não, tudo que eu estou fazendo é para pagar os erros do passado, é para pagar os erros do passado, é pagar os erros do passado. Aí fica aquela coisa, né? Eu sim, meu Deus, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então hoje eu estou sofrendo para pagar os erros do passado. Então ele diz para a gente tomar cuidado. Não é que a gente não reconheça que isso não seja verdade, mas a gente não precisa colocar isso como bandeira. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: devo sim, pago quando puder. É lógico que você vai acertar as coisas, mas você tem que pensar do seguinte: é no hoje, porque outro dia eu já estava estudando isso, e o amigo espiritual, né, o orientador que escreveu o texto disse: passado já passou, está lá, você não pode voltar e mudar uma vírgula. O futuro ainda não existe. O que existe é o presente. Então, trabalha hoje, serve hoje, ama hoje, que automaticamente você está o quê? Resolvendo as questões do passado, que muitas vezes você não sabe o que foi, e preparando o amanhã. Tanto que no Evangelho, é, Evangelho não, acho que é do livro Paulo Estevão, e acho que no Evangelho também tem isso, mas eu me lembro do Paulo Estevão. Quando Maria de Magdala morre, ela é recebida por Jesus. E Jesus fala, né, para ela, muitos pecados
foram perdoados a Maria, porque ela muito amou. E no Evangelho tem essa frase: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Ora, quando é que você pode amar? É agora. Não é ontem que ontem. Se você não amou ontem, você vai voltar do passado para amar. Eu vou amar amanhã. Não, você não, o amanhã não existe. O amor não existe. O que não existe? É o presente. Muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. No mundo hoje, você vai resolvendo o que você não conseguiu resolver antes. E vai preparando o quê? O amanhã não tranquilo. Então, como ele fala aqui, nós voltamos por um caminho farto do amor. Devemos, para os espíritas, valorizar menos o sentimento de pagar débitos passados, buscando movimentar-nos pelo caminho farto do amor. Amando. Hoje, muitos pecados serão perdoados. Aí a gente resolve tudo. Então, a atitude tem que ser tomada no hoje. Hoje que é quando? Hoje é o melhor dia, agora é a melhor hora, tudo é melhor. É o agora. É esse momento. É o melhor. Aí ele vai dizer aqui, para que aos homens pareça que jejuam. A doutrina de Jesus é em tudo divergente da dos fariseus. Porque ele disse lá, né, os fariseus, Jesus disse, é, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Então, a doutrina de Jesus é totalmente descolada, podemos dizer assim, divergente da dos fariseus. Enquanto estes, os fariseus, primavam por parecer ser, né? Os fariseus primavam por parecer ser. O justo, por excelência, divulgava a doutrina da coerência. Não é parecer ser, é ser. E como hoje nós temos muitos, né, que querem parecer ser, mas não são. O Espiritismo, como o cristianismo vivo, tem o dever de conduzir seus seguidores à prática sincera, né? Prática sincera dos ensinamentos de Nosso Senhor. Desta forma, torna-se imprescindível aos discípulos de Kardec estudarem o Evangelho e esforçarem-se ao máximo para domarem suas más inclinações. Isso é o nosso jejum. O nosso jejum é estudar o Evangelho e nos esforçarmos ao máximo para domarmos nossas más inclinações. Mas é imperioso que isso seja feito com amor e real devotamento ao bem. Caso contrário, o mestre terá toda a razão quando disser a respeito de nossas ações, para que aos homens pareça que jejuam, né? Porque se você não fizer com sinceridade, parece que você jejua, mas não está jejuando, não está verdadeiramente jejuando. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Novamente, o mestre nos chama a atenção sobre o galardão. Seus ensinamentos são claros, a cada um segundo suas obras. A tua fé te salvou, não foi ele que salvou, a tua fé te salvou. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Não se pode servir a dois senhores. Os que fazem questão de aos homens parecer, eles terão a recompensa. Aquele que quer parecer, a recompensa que ele vai receber é o quê? É apenas o mínimo, mas não a bênção de Deus. Entendeu? Porque o que ele deseja é aparecer frente aos homens.
mostrando que é uma coisa que ele ainda não é, mostrando um sentimento que ele não tem. Então, os homens vão dizer o quê? Oh, meu Deus, como que belo cristão ele é! E vão aplaudir. É isso que ele merece. É isso que ele vai receber. Só a admiração dos homens, mas não a bênção do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está vendo o que a pessoa está fazendo. Está vendo a intenção. E como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Para Deus a intenção é tudo. Ele vê a intenção do homem. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Porém, tu mostra adicionamento individual. Ele está o quê? Falando com cada um de nós. Porém, ele falou, porém vocês. Ele falou, porém, ele está se dirigindo a cada um de nós. Quando jejuares, no tempo em que tiveres qualquer ação objetivando o bem, em que for necessário observar renúncia ou desvinculação de práticas não aconselhadas à economia da vida. Unge a cabeça e lava o rosto. Tá? Unge a cabeça. Quer dizer, o que é ungir? Eu vou até avançar um pouquinho. Ungir é o quê? É ficar, é se corrigir, é melhorar, e lava o rosto para mostrar a sua face verdadeira. Aí eu voltei aqui no José Lázaro Boberg, quando ele vai dizer assim, ele diz assim, é importante esclarecer, no entanto, que do ponto de vista de evolução espiritual, abster-se deixa daquele alimento pouco vai resolver, né? Da questão alimentar. Pode-se atingir a integridade da condição de fragmento no estágio evolutivo que se encontra, sem que isto seja vinculado à abstenção de comida ou bebida. Há jejuns a que, por recomendação médica, devemos nos submeter por necessidade passageira, mesmo durante a vida toda, se for diabética, por exemplo, sem que com isso seja condição para a refeição. Então, a abstenção de comida não quer dizer que isso vai ser importante para a evolução. Hoje, para se ter uma vida física saudável, além do exercício físico, recomenda-se dieta alimentar, que o corpo físico se mantenha em condições ideais para a saúde. Muitas vezes abstemos de certos alimentos, do uso de certos vestuários, certas distrações, ou de qualquer outros dos chamados prazeres, perfeitamente lícitos, mas que a longo prazo não serão benéficos a nós próprios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Proclamou Paulo. Façamos tudo com naturalidade, sem qualquer reclamação, quer dizer, sem imposição, procurando tirar o máximo de proveito de nosso estágio de aprendizagem, conferindo lucros eternos de perdas temporárias. Então, toda vez que a gente renuncia a alguma coisa, né, é uma perda temporária, aquilo não nos faz falta, mas os lucros serão eternos. Então, ele vai dizer aqui, ó, voltando ao Cláudio Fajardo, habitualmente, a vivência das virtudes está ligada a uma posição de nos desobrigarmos de certos condicionamentos. Tolerância se faz esta ação desde que não nos tornemos geralmente cônscios da necessidade de assim fazer. Então, quando nós ainda não temos plena consciência da necessidade da renúncia do jejum, mas o adotamos, aí nós sofremos. Porque eu faço aquilo por imposição. É isso que ele está dizendo. Né? Então, ele diz que, habitualmente, a vivência das virtudes está ligada a uma posição de nos desobrigarmos de certos condicionamentos. Tolerância se faz esta ação, desde que
não nos tornemos realmente cônscios da necessidade de assim fazer. Quando eu paro de fazer alguma coisa, porque alguém está me impondo aquilo, porque alguém me fez uma ameaça, porque alguém disse que eu vou ficar doente, mas eu não faço de prazer, entendeu? Por prazer, aí eu sofro. Eu não queria abrir mão daquilo. Aí ele vai dizer que hábitos arraigados são muitas vezes difíceis de extirpar do nosso psiquismo, devido ao longo tempo que os cultivamos na fieira dos séculos. Então, tem coisa que a gente tem dificuldade de abrir mão, que a gente está tanto tempo praticando aquilo, que é como diz o pessoal, né? É como perder o fio. Ungir a cabeça e lava o rosto. Ungir é limpar com óleo, né? Ficar, corrigir, melhorar. A estação de derramar óleo sobre a cabeça era muito comum no tempo de Jesus. Lembra aquela mulher que é uma das Marias, né? Que tem várias Marias. Uma das Marias, que não é a Maria, irmã de Lázaro, não é a Maria de Magdala, é uma outra Maria, uma terceira Maria. E tem gente que confunde aquela mulher que entrou no salão onde, lembra que Jesus foi convidado para almoçar na casa de um fariseu? E quando ele estava lá, entrou uma mulher, se jogou aos pés dele, lavou os pés dele com as lágrimas dela, secou com os cabelos, untou a cabeça de Jesus com óleo. Muita gente confunde e diz que essa Maria é Maria de Magdala. Não é Maria de Magdala. Nem é Maria, irmã de Lázaro. É uma outra Maria. Tá? Então, era comum derramar óleo. E ele diz que ela derramou um óleo caro, perfumado, sobre a cabeça de Jesus. E depois o hipócrita foi criticar, né? Foi criticar o ato da mulher. E aí Jesus falou para ele: eu fui convidado para sua casa, você não me ofereceu nem uma bacia para lavar as minhas mãos, que era um hábito, que era o costume. E ele criticou a mulher, né? Então, ele diz aqui: a estação de derramar óleo tem o significado de. Era muito comum no tempo de Jesus significava atitude de cortesia ou medicamentosa, expressava a purificação ou atendimento ao branco-dia. Ungiam-se os enfermos, os profetas, os reis. Ao referir-se a esta atitude exterior, como necessária, ato de jejuar, quando ele diz aqui, porém, quando tu jejuar, unge a cabeça. Jesus falou, unge a cabeça, né? Deixa eu só colocar isso aqui. Ele mandou ungir a cabeça. Quando Jesus se refere a esta atitude exterior de ungir a cabeça, como necessário ato de jejum, o Deus nos alerta não para o ato em si, mas para a necessidade de deixar para trás, quando formos realizar qualquer atitude nobre, nossos vícios que conduzem às enfermidades. Então, ele quis dizer o quê? Unge a cabeça e lava o rosto. Unge a cabeça. Purifique-se. Quando você for comer, for realizar alguma atitude nobre, purifique-se. Retire do seu coração, do seu pensamento, as coisas ruins. É isso que ele quis dizer. Tá? A cabeça é a parte sublime do corpo. É ela que direciona o ser encarnado em suas conquistas. Isto aí estarem localizados os órgãos, que é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, imprescindíveis e que governam as atitudes. Portanto, ungir a cabeça e ficar os nossos desejos, os nossos sentimentos. E, segundo os espíritos guias, são os propulsores de nossas
realizações. Né? Porque, primeiro, né, você tem o desejo, não é assim? Você sente aquilo, você tem o desejo. Depois vem o pensamento. E depois vem a ação. Então, ele diz aqui: ungir a cabeça é purificar os nossos desejos. É educar os nossos sentimentos. Para que, a partir desses sentimentos, você tenha o quê? Bons pensamentos. E, consequentemente, boas atitudes. Quando os desejos, os sentimentos são maus, os pensamentos são maus também. E as atitudes vão ser o quê? Condizentes com os pensamentos. Que, segundo os espíritos, são os propulsores de nossas relações. Pode ser entendido também como fumar a base das ações, visando realizar, não segundo a lei, mas conforme o amor expresso da espontaneidade e da alegria. Então, né? É isso. Quando jejuares, quando buscar modificar a nossa conduta, quando a gente procurar, a gente pensar, refletir, lembrando a questão 919, 919A do Livro dos Espíritos, né? Que nos leva à meditação, à reflexão, e a gente descobre aí o que a gente está fazendo de errado, e aí diz assim: eu preciso jejuar, eu preciso abrir mão, jogar fora isso, mudar a minha maneira de ser. E aí ele diz, né? Começa purificando os pensamentos, os sentimentos, né? Lava o rosto. Então, faz parte desse conjunto. Eles perfumar a base das ações, visando realizar, não segundo a lei, mas conforme o amor expresso da espontaneidade e na alegria. E lava o rosto. Isto é, mostre uma nova face. Tira a tal da cinza, né, que era para mostrar uma coisa que eles não sentiam, parecer ser alguma coisa que eles não eram. Lava o rosto, mostre uma nova face. Já dissemos que é através do rosto que mostramos o que estamos sentindo. Posições de tristeza ou de contentamento são facilmente identificáveis através do exame da fisionomia. Se a elegermos o serviço cristão, né, ao elegermos o serviço cristão como norma de conduta, vemos nosso rosto das imperfeições e das atitudes que nos ligam à retaguarda, dando um ar de obrigação a tudo que fazemos. Então, vamos lavar nosso rosto das imperfeições, das atitudes que nos ligam à retaguarda, que davam ar de obrigação a tudo que fazemos. Quando, na realidade, a gente não tem que pensar em obrigação, tem que ter o ar de prazer, de alegria, de satisfação. Eu estou aqui por alegria, por prazer, por satisfação, não por obrigação de um planejamento que eu criei, de um estudo que eu criei. Né? Como alguém que tem um trabalho na casa espírita, eu tenho que ir. Ai, meu Deus, eu inventei isso, agora eu tenho que ir. Não, eu estou lá fazendo esse trabalho porque eu amo, porque eu gosto, porque isso me dá satisfação. Por isso que ele fala, e lava o rosto, mostre uma nova face. Não aquela que era pro forma, eu tenho que mostrar assim, né? Porque antigamente também tinha isso. Lá nos anos antigos, do século XX, no início do século XX, tinha aquela ideia, né? Que o espírita tinha que ser
Assim, né? Tinha que pisar macio, não podia dar risos na casa espírita, tinha que andar. Não sei se vocês lembram disso. Era aquela coisa séria. Não, o espírito tem que ser alegre. Como eu falei, Jesus, quando estava reunido com seus discípulos, quando ia às festividades, né, tem até aquele seriado, né? The Choice, né? Jesus se mostra que alegre, porque a alegria vem de Deus. A alegria vem de Deus. Jesus era uma pessoa alegre. Nós até vimos esse estudo, né? Era uma pessoa que tinha prazer de estar com os amigos, de servir, de ensinar. Ele fazia com alegria, que a alegria é uma virtude. E não é essa fazer-se triste, quer dizer, fingir-se de sério, né? Fingir aquela seriedade que não tem. Então, tem muita gente que é assim. Nossa, a pessoa está rindo muito na casa espírita, na casa espírita não pode rir muito. Tinha essas coisas antigamente. Não muito antigamente, não. Antigamente foi próximo. Tinha gente que tinha essa coisa. Você não podia sorrir, entendeu? Na casa espírita. Dar um riso um pouquinho mais alto, não podia. Você tinha que flutuar ao entrar na casa espírita. Que não podia falar certas coisas dentro da casa espírita. Na maioria, tudo aparência. E é isso que, Jesus, que ele fala aqui. Ao elegermos o serviço cristão como norma de conduta, lavemos nosso rosto das imperfeições e das atitudes hipócritas. Hipócritas. Tá? Que nos ligam à retaguarda, dando ar de obrigação a tudo o que fazemos. O verdadeiro cristão tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que ser de bem com a vida e está sempre praticando o jejum, o verdadeiro jejum, que é a abstinência de tudo que não é bom. Abrir mão de tudo que não é bom. Fazer aquela limpeza, aquela purificação. Para retirar tudo que possa ser obstáculo ao seu progresso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Mas, Quando ele diz aqui, né, o trabalho na seara de Jesus é caracterizado pela alegria. Eu me lembro que na casa da minha avó, nos dias de Corpus Christi, tinha que tampar a imagem de Jesus, toda a casa tinha uma imagem de Jesus, e não podia ligar som, todo mundo tinha que ficar sem som, sem nada, tinha que ser tudo. A cor da roupa tinha que ser uma cor fechada, porque não poderia demonstrar assim descontração, que senão seria indevido. Então você vê que são coisas que a gente adota, embute, né, no comportamento da gente, que é totalmente fora do que é o que Jesus ensinou, né? E as pessoas dizem, ó, minha avó tudo bem, é coisa antiga, mas não tem tanto tempo assim, né? exatamente. Então, a gente está percebendo, né? Eu Como... acho muito importante, Rose, tudo que a gente faz com alegria. Os Exa- trabalhos na casa espírita, os estudos, faz porque quer fazer, né? exa- Sem obrigação. Eu vou para os trabalhos no CEOI, eu vou com alegria. Outro dia eu cheguei atrasada na irradiação, por causa do trânsito. Eu entrei na sala assim mesmo. Aí depois falaram, quando for assim, não entra mais. Eu falei, tudo bem, mas eu entrei e participei. a gente Porque eu me senti muito frustrada de não conseguir participar do trabalho.
Exatamente, né? Então, gente, estar com Cristo é estar com alegria. Ninguém pode estar na chegada à presença do Cristo com a cara cheia de cinzas. Tem que chegar, estar junto dele com alegria. Essa tem que ser a nossa posição. E procurar estarmos praticando um verdadeiro jejum, que é a abstinência de qualquer coisa que possa servir de obstáculo à nossa caminhada. Purificar a nossa mente, nossos sentimentos e mostrar nossa face de alegria, de contentamento, por estarmos já em condições de compreendermos muitas coisas e estarmos nos candidatando a discípulos do Senhor e procurar servir ao Cristo. Gente, semana que vem, dia 12, a gente vai aqui, ó. Não conheceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. 12/8/26. Tá? Aí vai ser 12/8. Encerrando aí o capítulo 11. Aí a gente entra no capítulo 12, que é o tesouro no céu, que também é muito bom, muito bom. Né? Rose, esse livro quebra os paradigmas, né? Quebra os paradigmas. Total, total. E ele vai quebrando sim. Verdade. Vai quebrando tudo. E depois tem os outros que a gente vai estudar na quinta-feira, quando terminar os Cruz de Jesus, sermão profético, e que ele vai quebrando, ele vai mostrando a verdade sobre os ensinos de Jesus. Para a gente sair daquela coisa de 1.900 e pouco, né? Sim. Que, Essa série, o Chosen, ela é totalmente vai quebrando isso daquele Jesus triste, Jesus brincando o tempo mas é todo, né? claro, você já imaginou, se Jesus fosse aquele ser triste, depressivo, quem é que ia querer andar com ele? A vida já era tão difícil naquela época, né? Cheia de dificuldade. Aí, no caminho de um homem que chora o tempo todo, que é triste o tempo todo, está cheio de marcas no rosto, como diz outro, aquelas marcas no rosto de, oh, meu Deus, de rugas de tristeza, é, aquelas coisas aqui de tanto chorar. Pelo amor de Deus, olha só como está toda hora desligando a minha câmera. Ele desliga a minha câmera toda hora, não sei por quê, tem alguma falta de contato aqui. E Então, o seu som também está falhando de vez em quando. de vez em quando. Já pensou se Jesus fosse assim? É. Meu Deus, quem ia querer ficar perto? Nossa, Não, claro que não. Né? é verdade. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Roberto, você vai se apresse agradecimento, meu amigo? Pois não. Vamos lá. Que neste momento, diante dessas reflexões, possamos verdadeiramente introjetá-las para que possamos assim seguir o caminho da transformação interior, da modificação interior, da renovação interior, buscando refletir sobre os ensinamentos de Jesus para que possamos assim construir em nosso íntimo a harmonia, o entendimento, construindo em nosso íntimo os verdadeiros sentimentos, para assim podermos caminhar em harmonia com as leis de Deus. Portanto, agradecidos estamos por essas reflexões tão necessárias para podermos assim nos libertar de condicionamentos que nos impedem a seguirmos um caminho genuíno, um caminho em direção àquilo que Jesus nos ensinou.
que estejamos agradecidos a esta espiritualidade que nos assiste, que nos inspira, e que neste momento estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Parece que, Carmen, você avisa aí que parece que o Joey não vai poder participar da reunião hoje, de radiação. Ah, não vai poder. O Joey não. Um beijo no Tá, coração então, de todos, tá? Muita paz, um bom trabalho para todos vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. então você passa para mim, né?